A seguir, nós vamos fazer a solenidade de outorga do título de cidadão limeirense ao ilustríssimo senhor Dalbert Edenildo Gonçalves. Nos termos do artigo 149, inciso 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal, esta presidência suspende a presente sessão para realizarmos a entrega do título de cidadão limeirense ao ilustríssimo senhor Dalbert Edenildo Gonçalves. Solicito a gentileza que o vereador Carlos Rosler, proponente dessa honraria, e o vereador Miguel Lombardi acompanhem o homenageado, o senhor Dalbert. E conduza a mesa diretora, por favor. Muito obrigado, nobres vereadores. Solicito que o primeiro secretário, o senhor vereador Silvio Brito, proceda à leitura do decreto legislativo 6 de 2012, que concede essa homenagem. Eu, Raul Nilson Filho, presidente em exercício da Câmara Municipal de Limeira, usando das atribuições que são conferidas por lei, faço saber que a Câmara Municipal de Limeira aprovou e eu promulgo o seguinte: Decreto Legislativo número 6 de 2012. Projeto de Decreto Legislativo número 2 de 2012, do vereador Carlos Eduardo Rosler. Concede o título de cidadão limeirense ao ilustríssimo senhor Dalbert Edenildo Gonçalves, pelos relevantes serviços prestados ao município de Limeira. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão limeirense ao ilustríssimo senhor Dalbert Edenildo Gonçalves, pelos relevantes serviços prestados nas áreas culturais e sociais na cidade de Limeira e região. Artigo 2º. Fica autorizado a mesa da Câmara Municipal de Limeira a designar data, local e horário para outorga da honraria. Artigo 3º. As despesas decorrentes com a execução desse decreto legislativo correrão por conta de dotações orçamentárias constantes no orçamento vigente, suplementadas se necessário. Artigo 4º. Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Limeira, aos 20 dias do mês de março do ano de 2012. Raul Nilson Filho, presidente em exercício. Publicado na Secretaria Legislativa da Câmara Municipal de Limeira, aos 20 dias do mês de março do ano de 2012. Josiane Aparecida Pescaroli, chefe de gabinete da presidência. Para o ato de outorga desta homenagem, convido o ilustríssimo senhor Dalbert Edenildo Gonçalves e o senhor vereador Carlos Rosler para nos posicionarmos neste momento em frente à mesa diretora. O primeiro secretário, o senhor vereador Silvio Brito, procederá a uma leitura de um breve currículo do homenageado. Senhor Dalbert mudou-se para Limeira no ano de 1984 e desde então tem participado ativamente da vida cultural, social e política de nossa cidade. Em sua trajetória profissional, integrou a Guarda Municipal de Limeira e atuou como funcionário concursado do Sistema Único de Saúde. Idealizou e organizou o primeiro informativo do Clube de Campo da Inter de Limeira e participou de diversas atividades culturais, como as edições do Canta Limeira e Festival Ecológico da Canção. Apoiou também o retorno do Carnaval de Rua na cidade. Foi autor do CD Carnaval de Rua 2003. Posteriormente, formou a primeira orquestra de violões de Limeira e integrou o Coral Municipal. Realizou ainda o especial de 60 anos da Liga Desportiva Limeirense, no qual foi feito o resgate histórico de documentos até então perdidos e da galeria de presidente da entidade. Fundou também Jornal Semanal Tribuna Popular, a Associação dos Proprietários de Jornais Alternativos de Limeira e primeiro informativo local online, enviado hoje para mais de 28 mil e-mails válidos e autorizados. Por sua participação ativa em promover a cultura e o resgate da memória de nossa cidade, senhor Dalbert faz jus à homenagem que hoje lhe é concedida.
deixar você primeiro, depois. Não posso deixar de registrar que assina a honraria junto do vereador Carlos Rosa e do vereador professor João Alberto. Eu queria agora solicitar que o nobre vereador Carlos Rosa, autor dessa propositura, e junto do vereador João Alberto, que o vereador Carlos Rosa ocupe a tribuna e faça uso da palavra. Senhor presidente, membros da Câmara Municipal, nobres pares, ao público presente, é uma satisfação muito grande estar homenageando o Dalbert, um grande amigo, um grande profissional da imprensa, e nada mais justo, Dalbert, do que homenagear você, porque você fez acontecer na tua vida tudo aquilo que você planejou e trouxe para a nossa cidade uma abertura em outro modo de fazer a imprensa. Foi a imprensa pela internet, né? E nada mais justo. Só de parabéns, meu muito obrigado por ser propositor dessa matéria junto com o professor João Alberto, e parabéns, obrigado. Para uso da tribuna, o homenageado, o senhor Dalbert. Por favor, fique à vontade. Enquanto o senhor se dirige para lá, eu registro a presença do senhor prefeito municipal, ex-prefeito municipal Pedro Kiel, último título de importância, portanto, prefeito municipal sempre será, né, Pedro? Ex-prefeito municipal Pedro Kiel. Pedro Teodoro Kiel, uma honra tê-lo na nossa casa. Boa noite, senhor presidente Raul Nilsen, em nome do qual eu agradeço e faço-me honrar com esse título. Agradeço também os votos dos senhores e senhoras vereadores, que no caso, durante todos esses anos, eu tive o prazer de perturbá-los com a minha imprensa, com os meus informativos, com a minha forma de me expressar, com a minha forma de tentar fazer entender que também sou um colaborador de vossas excelências. Eu também quero agregar força. Durante todos esses anos, eu pude ver dezenas de discrepâncias serem feitas e pude também colaborar para que algumas fossem desfeitas. Quando eu cheguei a Limeira, senhor presidente, nobres vereadores e vereadoras, o prefeito municipal portava um chicote e o presidente da Câmara um revólver na cinta. Naquele momento, com 17 anos, eu percebi que alguma coisa eu teria que fazer, que eu não poderia ficar calado mediante tamanho horror que a população sofria com os dois cargos mais importantes da cidade se armando para conversar. Eu simplesmente fiquei aterrorizado e eu fiquei com um sentimento de necessidade de fazer alguma coisa. Em função disso, senhor presidente, nobres vereadores, eu iniciei minha trajetória no sentido de auxiliar essa cidade, no sentido de fazer com que todos sejam tratados de forma igual. E essa sempre foi também a minha luta, não só na minha vida pessoal, como também no cartório de ofício judicial de Cordeirópolis, onde eu fui funcionário do Tribunal de Justiça por mais de 10 anos. Eu acho muito estranho, senhor presidente, nobres vereadores, um paletó fazer a diferença no nível de tratamento dos serviços públicos de nossa cidade, de nosso estado, de nosso país. Uma pessoa que chega com paletó, todas as portas estão abertas. Uma pessoa que chega de chinelo de dedo e com um chapéu simplesmente é deixada em segundo plano. Hoje, infelizmente, isso ainda é uma realidade do nosso município, ainda é uma realidade no nosso estado e ainda é uma realidade no nosso país. Um amigo meu de Cordeirópolis, como os senhores sabem e viram através da minha apresentação, que eu fui funcionário lá por 10 anos, me chamam de ultranacionalista anti-americano. Eu honro esse título de ultranacionalista porque eu penso que a minha formação, que não só a minha escola, mas que meus pais me deram,
me dão o dever e a obrigação de defender esse país. Eu não acho mesmo que nós devemos rechaçar os nossos hinos, os nossos símbolos, em função de um poder constituído. O nosso país não tem culpa do poder que o ocupa ou que o comanda. Se ele está bem, eles estão cumprindo sua função. Se eles não estão bem, nós temos a obrigação, através de nossos representantes, tirá-lo do cargo, como foi feito nesta casa. Eu penso sinceramente, senhores vereadores, senhor presidente, que ao escutar o hino nacional que está em um CD no meu carro, eu não me envergonho e não tenho que me envergonhar em nada. Muitos amigos estranham isso, realmente. Você é louco, você é demente, por que você escuta isso? Eu escuto isso porque é a canção do meu país. E foi pensando nisso, senhores vereadores, que eu sempre pensei em defender o local onde eu estou. Muitas pessoas já me perguntaram com relação a matérias que eu fiz, por que você está fazendo isso? Isso é loucura? Isso não vem ao caso? Senhores vereadores, eu tenho que cuidar da casa e do quintal onde eu estou. Eu tenho que fazer realmente agregar, como bem disse o nobre vereador Miguel Lombardi, a minha ideia, a minha função é de agregar, é de auxiliar. Mesmo quando eu incomodo vossas excelências em vossos gabinetes, quando eu incomodo vossas excelências através dos vossos assessores, a minha intenção, por menos que queiram acreditar, é de auxiliar. Essa é uma das funções não só do jornalista, mas também do cidadão bem-intencionado, do cidadão que quer uma cidade que continue a crescer e não continue sendo alvo do coronelismo barato que foi arraigado nessa cidade durante décadas. Esse coronelismo, senhores vereadores, senhor presidente, ainda hoje interfere na ação dos nossos munícipes, porque por muitas e muitas vezes eu vi munícipes e cidadãos desanimados pela falta de coragem interpostas nas suas almas. Essa falta de coragem, essa falta de iniciativa é resultado dos anos de coronelismo que essa cidade viveu. E eu estou aqui para ajudar a combater isso. A minha ideia, senhor presidente, nobres vereadores, é de fazer com que a cidade, o nosso estado, o nosso país seja de iguais. Claro, devemos importância, devemos igualar negros, mulheres, homossexuais, brancos, amarelos, mas temos que lembrar que somos apenas iguais. Apenas iguais. Nós não podemos cometer os mesmos erros de nossos colonizadores de criarmos super-raças, de fazermos com que supercategorias estejam à frente do movimento coletivo e à frente do interesse público comum. Eu penso, senhores vereadores, senhor presidente, que um posto de saúde tem que ser tratado da maneira com que nós tratamos nossa família. Eu penso, senhores vereadores, que as nossas crianças necessitam ser instruídas, inclusive aproveitando o gancho do novo vereador Piuí, com relação aos campos de futebol, as praças de esporte. Eu acredito sim, e eu acho que é mais do que devido os nossos representantes cobrarem o Poder Executivo, mas também temos que lembrar de educar o nosso povo. O nosso povo foi deixado de ser educado por simples conveniência política, para que eles não precisem entender o que é correto e o que não é correto. Eu acho sim, nobre vereador, que o voluntariado tem que existir, mas ele não pode substituir a obrigação dos poderes públicos, porque quando o voluntariado é extremamente forte, o poder público se acomoda. Ele deixa de ser cobrado porque já tem alguém fazendo por eles. Então eu penso sinceramente, nobre presidente, nobres vereadores, que nós somos uma nação simplesmente de iguais. Sejamos nós brancos, sejamos nós negros, sejamos nós heterossexuais, homossexuais, não importa a classificação de gênero algum. Eu penso sim, senhores vereadores, nobre presidente, que o nosso município necessita de ações drásticas e rápidas com relação à segurança. Porém, não vamos deixar de acolher aquele que necessita de entendimento, aquele que necessita ser orientado e, friso, aquele que, de acordo com a sua classificação, apenas a orientação seja suficiente. Aquele que necessita uma punição tem que ser punido. Hoje, senhores vereadores, nobre presidente,
Nós temos leis que equiparam os homens e mulheres de bem aos homens e mulheres que não estão preocupados com o bem comum, que estão preocupados a trabalharem a marginalidade, que estão preocupados em trabalharem nas vagas da lei. Nós temos hoje pessoas que se preocupam em prejudicar o público e o coletivo. Essas pessoas precisam ser separadas. Outras pessoas chegam a uma cidade, como um tal Batóquio que eu ouvi falar por aí, dizendo que uma cidadezinha não vai pará-lo. Uma cidadezinha o parou. Uma cidadezinha interrompeu um movimento de espúria e de, em tese, pelo que o Ministério Público indica, roubo até, de forma clara e objetiva. E esta Câmara foi a responsável pelo interrompimento de um ciclo vicioso que hoje toda a população tem condições de se beneficiar. Eu salvo e eu homenageio todas as pessoas e os vereadores que foram contra o relatório que mantinha o prefeito, mas também parabenizo todos aqueles que foram a favor pela coragem. Na situação que estava o município, era muito mais difícil ser fiel a uma ideologia do que ser fiel a uma totalidade. Então, senhores vereadores, eu agradeço o título e reafirmo aqui o meu compromisso em continuar trabalhando pelo bem dessa cidade. Muito obrigado. Albert, vou falar em pé como presidente dessa casa. Passei por vários momentos interessantes no exercício dessa presidência, em que vai ficar guardada para o meu resto da minha vida, para a minha história, para os meus filhos, meus netos e toda uma geração. E para mim, principalmente, que é um processo de aprendizado foi absolutamente louvável para mim como indivíduo, como cidadão. Um desses momentos é a possibilidade de estar no exercício da presidência e homenagear você com o título de cidadão. Você mantenha seu espírito de luta, seu espírito de briga, seu espírito combativo, sempre buscando a coletividade e não o indivíduo, não a sua persona exclusivamente. Então, volto a dizer, uma honra para mim no exercício dessa presidência poder assinar o vosso título de cidadão. Parabéns, essa Casa de Lei se orgulha de poder homenageá-lo. Agradeço a presença de todos e declaro encerrado o expediente. Teremos agora um intervalo regimental de 15 minutos e após retornaremos para a ordem do dia. Eu solicito que os vereadores se posicionem ali na frente para a gente fazer a foto oficial.